colega e irmãzinha, é o Ricardinho, né? Ah, o Ricardinho aqui. Poxa, eu fiquei feliz, né? Legal. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou aqui hoje. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por quê? Jovens, sabe por que eu estou aqui? Não. Sabe por que eu estou aqui hoje, gente? Porque nesse dia de quarta-feira, nesse culto jovem, Deus não tinha alguém pior do que eu. É verdade. A Bíblia diz que importa que ele cresça e diminua. Sem o Espírito Santo na nossa vida, sem que o Senhor esteja no controle, quem somos nós? A Bíblia diz que somos apenas pó que o vento leva. Então, se você está na posição que Deus te colocou, é porque Deus não tinha ninguém pior do que você. Sinta-se honrado, sinta-se prestigiado, sinta-se grato ao Senhor, principalmente pela salvação que Ele tem trago à sua vida nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Livro de Lucas, capítulo 12. Nós estaremos fazendo menção dos versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Agora sim, se você puder, pode ficar aqui. Todos acharam? Se você puder compartilhar sua Bíblia com alguém que não tem a Bíblia ao seu lado, isso é muito bom. Lucas capítulo 12, versos 16 ao 20, diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Até aqui. Amém? Pode sentar. Eu quero começar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta. E se você morrer hoje? Essa é uma pergunta afirmativa. E se você morrer hoje? Nós temos a mania de acharmos que nós somos alguma coisa, que nós somos o cara, que nós somos mais bonito que os outros, mais inteligentes, mais perfeito, que somos o bam da história. Mas eu quero te dizer que quando você entregou a sua vida a Cristo, ela deixou de ser tua, passando apenas a administração da sua vida para você, mas não a propriedade. Você deixou de ser dono de si mesmo para ser uma propriedade exclusiva de Deus. Então, como pode achar que é alguma coisa? Como eu posso achar que eu sou o bambambam, que eu sou o cara, pastor? E quando minha vida tornou-se propriedade de Cristo, todas as demais coisas também passaram. A minha casa, o meu carro, a minha família, como diz o irmão Lázaro, tudo é do Senhor.
Tudo é do Senhor. Eu, você, nós somos apenas administradores das coisas que Deus colocou em nossas mãos. E certamente um dia nós teremos que prestar contas de tudo. Pois não somos donos nem da nossa própria vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, a palavra diz que quem é que faz vocês superiores a qualquer outra coisa? Quem é que vocês têm que Deus, não lhes tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fosses tão grandes? E como se estivesse realizado algo por si mesmo? Por que achar que eu sou uma coisa? Por que achar que eu sou melhor do que meu irmão? Por que achar que eu não preciso de Deus? Porque eu sou dono do meu próprio nariz e eu posso fazer o que eu quero, quando quiser e como bem entender. Mas, se você morrer hoje, quando eu tenho refletido sobre a palavra de Deus, que me faz constantemente esta pergunta: louco, e se pedires a tua alma hoje, e se podes encontrar com o teu Deus hoje, como vai apresentar-te? E se você morrer hoje? A Bíblia afirma que todos morrerão. Assim diz, segundo Samuel 14, quem pode ler para mim? Alguém está aí pronto, apto para ler? Levanta e leia a outra, Jéssica, por favor. Está aqui com a Jéssica. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta ao estrangeiro. E o que diz lá em Jó, capítulo 30, verso 23? Irmão? Com quem está? Jó, capítulo 30, verso 23. Pode ler, pastor? Ah, está com Miguel? Pode ler. Pois eu sei que me levarás a morte, e a casa destinada a fogo de vento. Salmo 49, verso 10. Porquanto vês que morrer e sábio, perecerem tanto o escuro como o neve, os quais vejam a rosto de sua riqueza. Eclesiastes, capítulo 8, verso 8. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos que enfrentar batalhas e não há jeito de escapar. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como foi um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E finalmente Hebreus, capítulo 9, verso 27. Hebreus, capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A verdade é que todos nós morreremos, a não ser que sejamos povo escolhido para participar do arrebatamento da igreja. Mas no contrário, a Bíblia afirma que todos morrerão. E a Bíblia, ela trata de 3 tipos de morte. A primeira morte que teremos que enfrentar é a morte física. O que é a morte física, igreja? A morte física é a separação entre este corpo. É a separação
separação entre o corpo e a alma. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Tiago capítulo 2, verso 26 diz que sem o espírito o corpo morre. A morte física é a morte que todos nós vamos passar por ela. Não há como escapar, não há como fugir. Nós estamos aqui hoje falando, cantando, adorando a Deus. Mas quantas pessoas você conhece que já estiveram no convívio da sua família, no convívio da sua amizade, pessoas que talvez você amasse muito e já não estão mais no nosso convívio, pois encontraram pelo seu caminho a morte física. Mas a Bíblia também diz que existe uma morte chamada morte espiritual. Que morte é essa, irmão Carlos? Trata-se da separação entre Deus e o homem. O homem que vive sem Cristo, que anda sem Cristo, que rejeita Jesus, que não quer consertar a sua vida, que não quer voltar-se para os caminhos de Deus, que não quer largar os seus erros. Efésios capítulo 2, do verso 1, 5 e 6, também dos versos 12 a 13, a Bíblia nos relata que vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, éramos mortos espirituais. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Vivíamos sem Deus e sem esperança. E finalmente o verso 13 enfatiza: mas agora nós pertencemos a Cristo, ao Senhor. Todo o tempo em que estivemos rejeitando a aceitar Jesus como nosso único Salvador, somos, biblicamente falando, como mortos espirituais, andando de um lado para o outro, procurando algo que preencha o vazio que há em nossa alma, procurando suprir as nossas necessidades, como temos visto hoje nessa peça teatral, com as drogas, com os vícios, com as baladas, com as imoralidades sexuais. Mas somos mortos espirituais, porque temos rejeitado aquele que verdadeiramente vem preencher toda a necessidade que a nossa alma tem, que é de ter uma verdadeira e profícua comunhão com o nosso dono, de quem nós somos verdadeiramente propriedade, quem nos fez, quem nos criou, e não quer apenas que sejamos uma criatura sua, mas quer por adoção tornar-nos seus filhos. É a morte espiritual. A morte espiritual nos mantém afastado de Deus. Mas a Bíblia ainda fala de outra morte. E essa morte, pastor, a Bíblia menciona como morte eterna. Está em Apocalipse capítulo 20, versos 6 e 14. Morte que aterroriza quem está sem Deus. É a morte e o Hades, que foram lançados no lago de fogo do inferno. Para essa morte também chamada de condenação eterna, não tem jeito. Não há escape.
da morte espiritual. E quando você vier encontrar-se com a morte física, vai ser apenas um tchau? Vai ser apenas um até logo? É você entregando a sua vida a Jesus. Seja novinho ou velhinho, mas é você entregando a sua vida a Jesus. João capítulo 3, verso 16 diz que porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem jeito sim, porque em Atos capítulo 16, verso 31, está escrito assim: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então hoje, se estivermos ainda, alguns de nós vivendo como mortos espirituais, podemos mudar o quadro da nossa história, podemos mudar o sentido da nossa vida e firmarmos um pacto de morte não, mas de vida eterna com o Senhor Jesus. Mas se você morrer hoje, se você aceitar Jesus, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, está escrito assim: que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para nossas vidas, mas sobretudo Ele quer nos preparar para diante do arrebatamento da igreja, o encontro da morte física. Estejamos aptos a andarmos por ruas de ouros, estejamos aptos a adorarmos como adoramos nesta noite aqui, num lugar onde a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá lágrima, porque toda lágrima dos seus olhos, dos meus olhos, o próprio Deus enxugará. Aleluia! Mas e se você morrer hoje? A Bíblia diz que com Jesus você será justificado pelo próprio Deus. Por isso você não deve temer a morte. Números capítulo 23, verso 10 diz assim. Números capítulo 23, verso 10. Alguém pode ler? Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Quem contará aquilo que Deus tem preparado para nós? Também em Salmo 23, verso 4, nos diz uma palavra sobre justificação. Salmo 23, verso 4. Ninguém apto a ler? 23, verso 4. Não temerei mal porque tu estás comigo. A tua vara é o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como se é justificado por Deus, não há o que temer, nem mesmo a morte, porque ela não existirá mais para aqueles que amam a Deus e que têm entregue as suas vidas sob o controle do próprio Senhor. Você agora é propriedade dele, pertence a ele. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma poderá chegar à tua casa, à tua vida. Porque também rejeitar a Deus, continuar de mal com Deus, fazendo pirraça,
Mas rejeitar a Deus é acarretar para ti a segunda morte ou morte eterna. A Bíblia diz que aí não tem mais jeito. Para essa morte não há escape. Além. Caminha para cá. É pegar o largar. Na morte eterna, seu nome não estará no livro da vida. A Bíblia diz que não vai estar lá. Não adianta procurar. Não adianta folhear. Não há mais escape, não tem mais jeito, é morte eterna, é condenação. Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: e se o nome de alguém não estava escrito no livro da vida, esse foi lançado aonde? Fora. No inferno. Apocalipse 21, 27 diz que só vai entrar no céu aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Você pode, com toda a convicção da sua vida, dizer que o seu nome está escrito no livro da vida e que você não tem mais o que temer, nem mesmo a morte. Porque se você morrer hoje, se o Senhor voltar nesta noite, você estará apto. Onde passará essa eternidade? E se você morrer hoje, a morte ela vem sem aviso. A morte nos pega de surpresa quando a gente menos espera. Eu tinha uma sobrinha de 22 anos. Ela cantava no ministério de louvor. Ela estava feliz. Está em comunhão com o Senhor. Um casamento de 3 anos. E não sei porquê, Deus sabe. Há 3 meses atrás ela tomou aquele ônibus. O vermelhinho, vocês sabem. E o ônibus caiu lá da ponte. E ela morreu. Com apenas 22 anos. Mas sabe o que me conforta? Sabe o que nos conforta? É porque foi apenas a morte física. Eu tinha estado com ela 2 ou 3 dias antes e nós oramos juntos. Nós adoramos o Senhor juntos. E ela falou que estava feliz. Que ela não estava preocupada com o futuro, porque a vida dela, ela tinha entregue a Jesus. E se Jesus era o dono da vida dela, é o dono da vida dela, simplesmente disse: minha filha, volta para mim. Você pode viver mais 50 anos, mas e se você morrer hoje? Você pode viver 50 anos, mas e se você morrer hoje? Se você morrer hoje, no dia 27 de outubro desse ano, eu acordei pela manhã com muitos planos no meu dia. Acordei pela manhã, me arrumei para ir para dar aula para os adolescentes. Dei a aula como foi planejado. Passei a mensagem do Senhor pela manhã também na igreja como planejado. Como planejado também, fui à casa da minha irmã para o almoço. E por volta das 3h30 da tarde, por aí, começou o tempo a mudar. E nós resolvemos vir embora.
para não pegarmos a chuva. E nesse retorno, não chegamos em casa naquele dia. Eu estava numa bicicleta, meu esposo em outra, e ele um pouco à frente e eu atrás. De repente surgiram 3 motocicletas. 2 desviaram do meu marido pela direita, e a que me acertou desviou do meu marido pela esquerda. Na verdade, contaram, 2 desviaram pela esquerda e uma desviou pela direita e acabou me acertando. E eu não me lembro como foi, só lembro que de ver as motocicletas em nossa direção, e eu até me lembro, falei, Júnior, a moto! E depois me lembro do chão, toda ensanguentada, com um buraco no meu pé, no qual dava para ver o meu osso quebrado. E naquele momento ali, eu tive um encontro com a morte. Eu tinha planejado aquele dia inteiro, e nós, quando estávamos indo para casa, estávamos falando sobre nossos planos, e que 5h30 meu marido ia para a mensagem da equipe de louvor, e que logo mais também eu ia para o discipulado, dar aula, e que depois íamos fazer isso ou aquilo. Mas nenhum dos nossos planos naquele dia puderam ser concretizados. Por quê? Eu tive de cara com a morte. E eu não sabia. E você também não sabe qual é o dia que vai chegar para você. Naquele dia eu senti as minhas forças esvaírem. E eu me lembro que eu estava muito fraca. E eu olhei para o meu marido desesperado e pedi ao Senhor: Senhor, não deixe ele sozinho. Senhor, não deixe ele sozinho. Naquele momento ali eu lembro que eu falei para ele: amor, eu estou bem. E quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. Choro por qualquer coisa. Naquele dia eu não chorei uma gota de lágrima. Não porque eu fui forte, mas eu sei que o Senhor me deu força naquele dia. Mas eu sei também que se eu tivesse morrido naquele dia, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Porque eu estaria ao lado do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor me diz, em Romanos 5,8, que o Senhor prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu ainda, porque todos nós somos pecadores. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, eu e você, cada um de nós aqui somos pecadores. E por causa desse pecado nós estamos separados de Cristo, separados espiritualmente, porque o pecado faz separação entre mim e Deus. E que o meu salário, que o salário do pecado é a morte, não a morte física apenas, mas a morte espiritual, que é o Delgado explicou aqui, a separação de Deus, eterna de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E porque Deus me amou, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra a morte espiritual, mas tenha uma vida eterna. E eu tenho certeza absoluta que eu teria essa vida, a minha vida eterna começaria no dia 27 de outubro. Porque um dia eu também andava nas trevas do pecado, mas porque Deus me amou, eu aceitei esse amor, e eu não tenho medo algum, posso morrer agora. Falo isso com toda a convicção, não porque eu mereça, não que eu seja melhor que nenhum de vocês aqui, sou tão desprezível, tão pecadora quanto cada um de vocês aqui, mas exatamente por causa do amor de Cristo. Eu tenho certeza que se eu morresse naquele dia, ou morrer hoje, ou amanhã, ou depois, não sei o dia, ou daqui a 50, 60 anos, eu tenho certeza absoluta que eu estarei com o meu Senhor, porque Ele me amou. E eu sei que tem vidas aqui que talvez ainda precisam ter essa certeza também. E se você ainda não tem essa certeza, pense aqui com você. Se você morrer agora, para onde que você vai? Aonde você vai passar a eternidade? Porque todos